Bom, o governador está parcialmente de parabéns, né? Porque, vamos combinar, isso é o mínimo do mínimo. Num país sério, a gente não estaria discutindo dessa forma. Ah, o sujeito que cometeu um crime, invadiu uma propriedade, tocar o terror no meio rural ou na cidade, no meio urbano, ele não vai poder participar de um cargo público. Puxa vida, isso parece aquelas punições de juiz pego, intimidando pessoas, cometendo crime, usando senha Lula, sei lá o quê, não sei o quê. Punição, aposentadoria precoce. Nesse caso nem foi, né? O caso é concreto, nem foi. Mas, puxa vida, né? Que punição severa. Se você for pego roubando, você vai se aposentar com todas as regalias antes do tempo. Se você for pego invadindo propriedade, você não vai poder participar de cargo público. É o mínimo do mínimo, tem que ser preso. Em qualquer país sério do mundo, João Pedro Stedley estaria atrás das grades, não andando com o presidente de avião para visitar os chefinhos ou a referência que ele tem ideológica lá na China. Então, tudo isso é muito louco. Quando você olha de fora, quando você está há um tempo fora, quem me falava isso para mim era o Paulo Guedes, quando era meu chefe. Quando ele foi fazer o doutorado dele em Chicago, ele falou: Rodrigo, a coisa que isso mais serviu para mim, mais do que, claro, os ótimos professores, depois foi aluno do Milton Friedman e companhia em Chicago, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é que quando eu voltei, eu me dei conta de como os meus pares, que viviam imersos no esterco, não se davam conta de que estavam no esterco, que se acostumam, né? Então, eu estou há quase uma década fora. Claro, eu vivo de Brasil, falo de Brasil o tempo todo, mas quando eu vejo esse tipo de debate, o governador passou uma lei para dificultar a vida do criminoso invasor. Eu não tenho como explicar um negócio desses para gringo. Virar para um americano e falar assim, não, o cara invadiu a fazenda. Tá, vai preso. Não. O governador está tentando endurecer a pena. Ele não vai poder participar de cargo público. Mas por que ele não foi preso? Não, porque, veja bem, justiça social. O cara não vai entender, meu amigo. Tudo bem, a turma do Partido Democrata cada vez mais vai entender. O fã deles para a educação é o Paulo Freire. Paulo Freire está sendo super falado esses dias aqui na Guerra Cultural, que tem umas aberrações aí, não vou me desviar muito do assunto, mas um troço chamado Woke Kindergarten. A fundadora desse troço, que tenta prestar consultoria para escolas públicas, ela quer acabar com Israel e os Estados Unidos, só para voltar ao assunto dos índios. Porque ela virou e falou que nem os Estados Unidos têm legitimidade para existir. Porque qualquer país que se estabeleceu em propriedades de indígenas e não sei o que não merece existir. Poxa, ela é uma moça negra, ela não é Cherokee, e ela mora nos Estados Unidos e eu não sei o que ela continua fazendo aqui. É tudo hipocrisia, porque, claro, os índios americanos não eram donos da nação inteira na época que não havia esse conceito de propriedade privada, de trabalho na propriedade e tudo mais. John Locke, aí é uma outra discussão filosófica. Mas, digressão longa, voltando ao planeta Terra, né? Vamos lá. Invadiu propriedade rural ou urbana, cadeia, chilindró e fim de papo. Isso é o que a gente tem que chegar um dia nessa meta ousada. Que nós estamos tendo aqui uma inversão de valores no Brasil. E aí o governador está tentando mitigar os efeitos malignos dessa completa inversão de valores. Bandido, não basta ele não ter privilégios. Privilégios é uma coisa que você dá quando a pessoa apresenta ali virtudes extraordinárias, ela ganha privilégios. Então, concorrer a um cargo público deveria ser um privilégio de pessoas extremamente probas, extremamente honestas, extremamente capacitadas. Aí você chega para a pior escória que existe, que é bandido, e fala, olha, você não vai mais ter o privilégio de concorrer a um cargo público. Ó. Então, o que é isso? Isso aí é o sintoma da impunidade que impera no Brasil. E que obriga o governador a fazer uma lei que é bem-vinda, mas que é sintomática de que nós estamos vivendo uma grande aberração jurídica. Outra coisa, programa social é uma coisa que ninguém deveria receber. Por quê? Porque eu sou mau e não quero que ninguém tenha acesso à caridade? Não, é porque o Estado é incapaz de fazer a caridade verdadeira. Porque o Estado nada produz. Quando muito, ele defende a estabilidade das fronteiras, a estabilidade jurídica. Prende os criminosos, defende o país contra os inimigos, se muito. Ele não tem condições de sair fazendo benemerências, porque ele teria que fazer isso com o dinheiro que ele rouba dos outros. Então não tem que ter programa social para ninguém. Aí, imagina então você dar um programa social para um bandido.
que é um sujeito que está atentando contra a sociedade. Então isso não é nem o mínimo que deveria ser feito, isso é o mínimo para que nós... Você entendeu, Anselmo? Isso aí é o mínimo que se espera de alguém que queira começar a se redimir. Agora, invasor de terra, invasor de residência, esse tipo de gente, é cadeia e por mim não solta mais. É trabalho forçado o resto da vida, isso que eu defendo. O cara não tem respeito pela propriedade privada, não tem direito pela vida dos inocentes, então por que nós temos que respeitar dele? Tranca e obriga a trabalhar e indenizar a vítima o resto da vida, acabou. Ai, Cogos, isso não é humano. Isso é justo. Eu não sou um humanista liberal. Esse bandido, se ele não se arrepender, ele vai passar a eternidade dele no inferno. Então isso aqui é o mínimo que nós devemos fazer. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.